podcast Costela de Adão, feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino. Especialmente um podcast realizado por pessoas para pessoas. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Costela de Adão. Para quem não me conhece, eu me chamo Ivna e sou a jornalista responsável por esse podcast. Hoje vamos estrear um novo projeto chamado Pausa Literária, no qual faremos a análise de livros escritos por autoras feministas. A captação do áudio está sendo feita à distância e fora do estúdio de rádio, por isso conto com a compreensão dos nossos ouvintes sobre eventuais ruídos externos. O livro Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, foi escrito por Silvia Federici, filósofa contemporânea, ativista feminista e professora emérita da Universidade Hofstra, em Nova York. Ela foi pioneira na luta contra a divisão sexual do trabalho e os demais mecanismos de exploração da mulher. A publicação original é de 2004 e chegou ao Brasil somente em 2017, quando foi traduzida por um coletivo de mulheres. A obra resulta de uma vasta pesquisa feita ao longo de 30 anos pela autora italiana radicada nos Estados Unidos. No livro, ela analisa a caça às bruxas ocorridas nos séculos XVI e XVII, as relações de trabalho na transição do sistema feudal para o capitalismo e de que maneira a apropriação estatal do corpo feminino e o trabalho reprodutivo das mulheres foram fundamentais para produzir trabalhadores para as fábricas e, consequentemente, contribuir para a produção capitalista. A autora faz uma crítica à teoria da acumulação primitiva de Karl Marx, que teria deixado de fora o trabalho reprodutivo das mulheres. Ela explica ainda de forma didática como a desvalorização do trabalho doméstico, a ascensão da família nuclear e a colonização da América serviram de pilares para o capitalismo. O trabalho doméstico não remunerado e os cuidados da prole foi sendo naturalizado como próprios e exclusivo das mulheres, ao mesmo tempo em que elas foram apartadas do sistema econômico. O trabalho feminino não assalariado ao longo dos séculos colocou as mulheres em uma condição submissa em relação aos homens, geralmente brancos e ricos, que passaram a ser os principais detentores das terras e do capital. Para Federici, o capitalismo surge como um processo de contra-revolução. Ela interpreta a ascensão do modelo capitalista não como uma forma de progresso neoliberal, mas sim como um movimento reacionário de apropriação dos bens comuns para a sobrevivência, a eliminação das relações comunitárias e a manutenção do contrato social. Desse modo, o capitalismo consolida suas bases sobre um sistema patriarcal, racista e sexista. O trabalho antes realizado pelas mulheres de forma coletiva nas comunidades passa a ser feito de maneira isolada, sem recursos suficientes e de modo impositivo. As bruxas eram mulheres solteiras ou viúvas, que exerciam função de parteiras, videntes e curandeiras. Essas mulheres possuíam conhecimento sobre ervas medicinais e sobre a natureza, o que lhes conferia uma maior autonomia sobre seus corpos, decidindo elas mesmas sobre a gravidez ou o aborto. De acordo com a autora, a dominação masculina na sociedade capitalista é baseada principalmente no poder que o trabalho assalariado confere aos homens. Ela afirma que a violenta caça às bruxas da Idade Média continua se repetindo no atual contexto, sob diferentes aspectos. As mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho, mas ainda recebem cerca de 30% a menos para realizar as mesmas funções que os homens. Para debater sobre as ideias trazidas na obra Caliban e a Bruxa, eu convidei a querida Ingrid Peixoto, ela que é arquiteta e urbanista, mas é sobretudo uma ativista e leitora voraz de autoras feministas. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Oi, Ivna, obrigada pelo convite, Fico bem feliz. Não só uma leitora voraz, como eu vou fazer aqui o meu jabá, Eu tenho um clube de leitura para acessibilizar, na verdade, teoria feminista. Então, eu criei o @leiafeministas, no Instagram. Ele é um clube de leitura gratuito, para qualquer mulher que tiver interesse em ler teoria feminista. A gente coloca cronograma lá
e agora ele está acontecendo online por causa da pandemia. E o Caliban e a Bruxa, ele foi um livro que me motivou a criar esse clube de leitura, porque esse livro, ele abre tantas portas para a gente entender a nossa opressão, que eu pensei, quando eu terminei de ler, eu não posso ficar com esse conhecimento só para mim. A caça às bruxas pelo Tribunal da Inquisição dos séculos XVI e XVII é o ponto central da obra da Silvia Federici. De que maneira o capitalismo se beneficiou com esta caçada? Bom, essa é basicamente a tese central do livro Caliban e a Bruxa, né? Eu consigo identificar 2 pontos muito importantes de como a caça às bruxas beneficiou o capitalismo, né? A primeira é o confinamento da mulher no espaço doméstico, né, e o afastamento dela da vida social fez essa mulher estar presa na condição de dona de casa, de mãe. Então ela faz esse trabalho reprodutivo, que é um pé, né, do capitalismo, assim. Sem esse trabalho reprodutivo, né, o trabalhador não consegue trabalhar, né, porque quem é que está em casa cozinhando, lavando, passando, cuidando dos filhos, é a mulher. Então, o capitalismo, ele se inicia, né, com essa questão da família, justamente porque quem trabalhava era o homem, então ele saía de casa, passava 8 horas fora de casa, né, de 8 a 12 horas, né, as leis foram mudando. E quando ele retornava, a esposa já tinha dado conta de tudo, né? Então, hoje a gente vê que existe um conflito muito grande quando homens e mulheres trabalham fora, porque, primeiro, o peso do trabalho reprodutivo continua na mulher, então a mulher arca com 2, 3 jornadas de trabalho, e porque é conflitante, né? Como é que a mulher ela tem que trabalhar como se não fosse mãe e ser mãe como se não trabalhasse. Então, esse modelo, né, está ultrapassado. E aí, a segunda condição, né, que afetou para o capitalismo é que, assim, com essa caça às bruxas, o principal intuito foi a perca de autonomia corporal das mulheres. Então, a proibição do aborto, ela principalmente perdura até hoje em países subdesenvolvidos, né, como o nosso, justamente para criar uma massa de trabalhadores, né? Se a mulher ela não tem autonomia, ela não pode escolher, ela simplesmente está produzindo trabalhadores para o Estado, né? Porque ela não está tendo autonomia de realmente colocar um filho no mundo que ela deseja, né? Então ela fica na mão do Estado. Então eu acho que esses 2 fatores são os principais para entender por que o capitalismo se beneficiou diretamente da caça às bruxas. A discriminação contra as mulheres, a apropriação estatal, né, da capacidade reprodutiva feminina, que a própria Ingrid mencionou agora, e a desvalorização desse trabalho feminino definiram o papel das mulheres, né, na transição do sistema feudal para o atual sistema capitalista. Como esses fatores interferem na vida das mulheres até os dias de hoje? Ou, em outras palavras, como essa violência da caça às bruxas se reproduz no contexto atual? Bom, a gente vê assim, que o estigma da misoginia, ele permanece muito atual, né? Então, assim, a Silvia, ela tem uma tese, né, de que o capitalismo, ele intensificou a misoginia e institucionalizou a misoginia. E aí ela vai falar de algumas leis que foram colocadas, né, como, por exemplo, mulheres não poderem morarem juntas, né, para dividir as contas, digamos assim, né, lá no início da Idade Moderna, porque isso deixava as mulheres numa posição de submissão. Elas, para conseguirem se sustentar, elas tinham que casar com homens, né, porque além delas ganharem menos, né, isso ainda permanece até hoje. Nós, mulheres, ganhamos cerca de 33% a menos que os homens, né, em quase todos os países do mundo, assim. Isso é um resquício, né, dessa configuração mesmo de estigmatizar mulheres, né.
Então, o outro ponto também é que quando se coloca que as mulheres estão numa condição econômica inferior aos homens, elas estão mais sujeitas a violências, né? Então, a violência doméstica é um fator, consequência de estar numa condição econômica inferior, né? Porque aí a mulher, ela se sujeita a essa violência porque como ela consegue fugir de um casamento se ela não tem recursos financeiros, né? Então, ela tem filhos para criar, filhos para alimentar. E, geralmente, principalmente quando se fala de mulheres em situação de maior vulnerabilidade social, elas tendem a ter muito mais filhos, né? Então, é muito mais difícil para essa mulher conseguir fugir com seus 3, 4 filhos e ser abrigada, né, em outra casa com toda a sua família, né? Então, é muito mais difícil para essas mulheres saírem desse ciclo de violência. A outra coisa também é que, assim, criou-se muitos mitos, né, misóginos, né, de que mulheres eram inferiores, né, e isso começa lá na caça às bruxas, né, assim, porque vai se criar toda uma aura de que mulheres são perigosas. E ela comenta uma coisa, assim, que eu acho incrível, que é sobre a palavra gossip, né, que é fofoca. Que essa palavra, ela significava meio que amizade entre as mulheres. E isso virou um termo pejorativo, né? Porque queriam que o patriarcado, ele acha, né, assim, pejorativo que mulheres se unam, né? Isso é a grande arma dele, é que mulheres se odeiem. Então, quando as mulheres são ensinadas a se odiarem, o patriarcado se fortalece, né? Então, imagine que o contexto da caça às bruxas era um contexto em que qualquer mulher poderia ser acusada de bruxaria pela própria vizinha, às vezes pelas próprias familiares, às vezes dentro da própria família. Então, era um clima de completo estranhamento entre as mulheres, né? E quando uma delas era pega pela Inquisição, né, a Inquisição torturava para que ela acusasse outras mulheres. Então, isso se perpetuava num ciclo, né? E aí se acreditava nisso, que mulheres juntas eram sempre um sabá, né? Que eram aqueles rituais que eles atribuíam às bruxas. Então, eles tentaram ao máximo afastar as mulheres de um convívio social em que elas pudessem ter trocas juntas, né? Assim, que pudessem conversar, que pudessem criar alianças políticas, né? Então, essa ruptura das mulheres em comunidade, apoiando umas às outras, se deu na caça às bruxas, né? E isso permaneceu ainda por décadas, séculos, né? Assim, isso, a gente ainda encontra isso nos dias de hoje, esse resquício de mulheres se desconfiando uma da outra, né? Quem nunca ouviu aquela coisa assim, mulher não tem amiga, né? Porque toda amiga ou é invejosa ou então ela é falsa, né? Assim, você cria essa desconfiança entre mulheres, como se mulheres não pudessem ter amizades sólidas e verdadeiras, né? E leais umas às outras, porque precisa ter essa quebra, né? Essa fragmentação mesmo de união entre mulheres, para que o patriarcado ele continue a todo vapor, né? Então, quanto mais as mulheres quebram essas barreiras e se unem, aí é mais fácil delas assim, se politizarem, né, se tornarem feministas, verificarem que elas sofrem as mesmas violências, que elas passam pelas mesmas questões. Então, essa caça às bruxas foi realmente uma forma de romper a amizade entre as mulheres, né? E aí, assim, até ela cita um caso bem específico de uma cidade em que era uma cidade costeira, né, em que a grande população masculina ela viaja. E aí quem cuidava de tudo na cidade eram as mulheres. E aí quando a Inquisição chega e tá assim, praticamente prestes a queimar 400 mulheres de uma vez, se eu não me engano, é mais ou menos isso que a Silvia fala. Aí os homens, né, eles retornam e eles salvam essas mulheres. Por quê?
porque eles precisavam, eles eram pescadores, né? Eles precisavam ter essas mulheres resguardando as terras deles, as propriedades e cuidando dos filhos deles, né? Então, assim, aí a gente não pode romantizar e dizer, nossa, como eles eram bonzinhos, eles salvaram as mulheres, se todos os homens tivessem salvo, não tinha tido inquisição. Mas não é, gente, eles tinham um objetivo claro, eles precisavam daquelas mulheres, né? Um outro ponto trazido na obra diz sobre a domesticação do corpo feminino e do comportamento das mulheres, por exemplo, com a criação de leis e práticas que criminalizam o aborto, interferindo na autonomia e no poder de decisão das mulheres sobre a gravidez. Existe uma espécie de código social que determina como uma mulher deve se comportar, o que ela pode falar, como ela deve se vestir, etc. No livro, a autora cita as máscaras de ferro que eram colocadas em mulheres e escravos para calar suas vozes. De que forma as mulheres permanecem sendo silenciadas nos dias de hoje? Bom, eu acho que a forma assim, mais explícita que a gente tem de silenciamento feminino são as denúncias de estupro, né? A gente tem, por exemplo, que no anuário de 2015 de segurança pública, né, apontava que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Ano passado foi atualizado, em 2020, para a cada 8 minutos uma mulher sofre violência sexual. Então, assim, são dados completamente assustadores, alarmantes, e mesmo assim, quando uma mulher denuncia um estupro, ela é desacreditada, né? Ela é silenciada, ela é colocada como destruindo a vida de um pobre homem inocente. Esse é o mito, né? É o grande mito criado pelo patriarcado, de que uma mulher que denuncia um estupro, ela, na verdade, ela está querendo destruir a vida daquele homem. Ninguém se importa se a vida dela foi destruída, né? Então, assim, quando a gente pensa em silenciamento de mulheres, eu acho que esse é o ponto mais grave, porque a gente sofre uma violência cotidiana, né? Assim, a gente vive num país que é o 5º país com o maior índice de feminicídio no mundo e com altos índices de estupro, e mesmo assim, essas denúncias, essas mulheres que denunciam, elas ainda são invisibilizadas, né? Elas ainda são colocadas no lugar de golpistas, de loucas, de difamadoras, de bruxas, né? Todo esse estigma pesa. Então, assim, a mulher que faz a denúncia, ela sofre violência 2 vezes, né? A primeira, a do estupro em si, né? A da violência, e depois, quando ela denuncia, ela é revitimizada porque ela sofre violência das pessoas que não acreditam, das pessoas que pedem provas, das pessoas que pedem... E, assim, não é que a gente tem que pensar, na verdade, que essas mulheres, elas estão enfrentando muitos demônios, né, para colocar essas denúncias. Então, assim, caso essa mulher esteja mentindo, gente, ela também vai pagar na justiça. A gente não tem que se preocupar se uma mulher mentirosa, né? Assim, eu sempre falo, é muito melhor estar do lado de uma mulher mentirosa do que de um homem estuprador, sabe? Então, eu fico de consciência muito tranquila de dizer que eu sempre estou do lado da vítima. Se um dia for descoberto que essa mulher é uma mentirosa, pronto, ela vai pagar lá por juro, aliás, por calúnia e difamação, e ela vai sofrer as consequências da mentira dela. Agora, se ela realmente for estuprada, olha o peso que a gente coloca de não acreditar nessa mulher. É muito grave, né? Então, assim, com essas estatísticas tão absurdas, é o homem que tem que se defender, não é a mulher que tem que provar que ela foi estuprada. É o homem que tem que provar que ele não é um estuprador. Porque, a gente tem um estupro a cada 8 minutos. Então, assim, a conta não fecha. Se nenhum homem é estuprador, quem está fazendo isso, né? Então, é muito urgente a gente conscientizar as mulheres de que é muito importante. Eu digo mulheres porque, assim, se a gente tem uma rede de apoio de mulheres, né, se solidarizando, se apoiando e defendendo essa mulher, né,
do que ela vai sofrer, assim, de estigma, de misoginia, eu acho que já melhora muito, né, a condição dessa vítima que vai denunciar, porque dos homens a gente já espera, né, mas das outras mulheres é um golpe, assim, uma apunhalada muito maior, porque a gente sabe que essa mulher um dia pode estar no nosso lugar, né, assim, você pode estar no lugar da vítima. Se um estupro acontece a cada 8 minutos nesse país, e isso é subnotificado. Isso aí não é 100% dos estupros. Isso é o que chega às autoridades. Porque a grande maioria dos estupros, né, que acontecem em casa e que são com crianças e adolescentes, esses são subnotificados. A gente estima que 10% vem à tona, né? E aí existe toda uma questão assim de mesmo quando a mulher vai denunciar, né, aí fica aquela coisa de mas você vai destruir sua família denunciando o pai, o irmão, o tio, né? Existe essa condição, então isso é uma forma de silenciamento, né? Porque se você não deixa essa mulher denunciar uma violência que ela sofre e ela precisa conviver com essa violência, essa mulher ela vai sendo desumanizada, né? Ela vai perdendo a dignidade, e aí é muito mais fácil para o patriarcado manter uma mulher em submissão se ela está em frangalhos, né? Se ela está ali destruída. Então a gente precisa pensar que toda vez que a gente dá voz para essas mulheres, né, a gente está nos fortalecendo também. Ingrid, por que ainda existe também esse estigma em torno da palavra feminismo, né? E também uma outra questão, nós mulheres também reproduzimos machismo, né? Não tem como, já que a gente foi criada dentro de uma sociedade com todas essas questões, né, do patriarcado, etc. Como é que você acha que isso afeta as nossas relações, né? Bom, primeiro sobre o feminismo, né? Assim, a propaganda antifeminista, ela existe desde que existe movimento de mulheres organizadas, né? Ela começa lá com as sufragistas, né? E tudo que diziam sobre as sufragistas, dizem até hoje sobre as feministas, né? Então diziam que eram mulheres que queriam mandar nos maridos, que queriam bater nos maridos, que eram mulheres mal amadas, que eram mulheres feias, que eram mulheres... e aí eles faziam cartoons, né, na época, e eram sempre cartoons, assim, de mulheres bem, assim, estereotipadas, assim, como se elas fossem narigão, assim, aquela imaginário de bruxa, né, então faziam mulheres velhas e sempre, assim, disformes, né, assim, um nariz muito grande, uma verruga enorme, um rosto, né, com traços, assim, meio... não muito bonitos, né? Assim, sempre mostrando que eram mulheres, era tudo que uma mulher não deveria ser. Os próprios contos de fadas, né? Os próprios contos de fadas reproduzem as bruxas dessa forma, né? Com mulheres velhas, feias, que vivem isoladas no meio da floresta, né? Sim, os contos de fada, eles nascem lá na Idade Média, né? Também, então eles trazem muitos estereótipos assim que foram sendo construídos ali assim, quando que eles eram histórias orais e quando eles foram escritos, né, eles vão modelando o imaginário da época em que eles são escritos, né, então já vai mostrando, assim, as mulheres sempre desunidas, né, muito difícil, por exemplo, até hoje, gente, não tem um filme da Disney que mostre uma princesa com a sua melhor amiga, assim, juntas, né, passando por aventuras, não tem. A gente encontra a Elsa com a Anna, que são irmãs, e mesmo assim elas passam filmes separados, né, assim. Então, você nunca vê, porque geralmente o homem, ele sempre tem o coadjuvante, que é o amigo dele que ajuda ele lá, né, na aventura. Mas a mulher, ela sempre tá só. E quando ela não tá lutando contra outra mulher, que é geralmente a bruxa, geralmente é uma rainha, né, é muito interessante a gente ver, assim, a mulher, quando ela é rainha, ela é uma bruxa. Quando ela é princesa, aí ela é bonita, né, ela é desejada, ela é bondosa,
porque sempre colocam mulheres no poder como perigosas, né? O patriarcado, ele teme muito que as mulheres cheguem no poder, né? Assim, que compartilhem o poder. Mas tem uma feminista muito famosa, a Dworkin, né? Andrea Dworkin, que ela fala assim, o feminismo é odiado porque mulheres são odiadas, né? Então, quando a gente se dá conta de como mulheres de fato são odiadas na sociedade, assim, porque um estupro a cada 8 minutos, gente, isso é uma declaração de ódio, né, às mulheres muito grande, e é assim, visível, muito visível, né, que é ódio declarado, porque estupro é uma arma de guerra, né? Então, se a gente tem uma população sendo estuprada de 8 em 8 minutos, ela está sendo massacrada, e é uma guerra que só existe de um lado, né? Porque as mulheres não estão atacando, a gente não está matando homens em massa, a gente só está deixando isso acontecer, né? Então, o que eu finalizo é dizendo assim, mulheres, estudem sobre feminismo, né? Entendam a história do feminismo, porque cada vez que a gente entende por que a gente é oprimida, por que a gente está no movimento separatista, por que a gente está tentando desconstruir alguns estigmas, né, que atrelam ao feminismo, fica tudo mais fácil, né, para entender e para explicar para outras mulheres também. Então, assim, quando da próxima vez que enviarem para você um grupo feminista que está defecando na rua, né, colocando o crucifixo, sabe Deus onde, não acredite, porque isso não é feminismo, né? Assim, por mais que tenham lá, somos feministas e uma bandeira, a gente tem que ter um senso crítico de que aquela pessoa não é porque ela se diz feminista que ela é feminista, né? Se a gente souber as bases do movimento, a gente identifica muito facilmente que é uma pessoa que está lá de má fé, né, tentando tumultuar o movimento. Bem, no capítulo em que a Silvia fala sobre a caça às bruxas e o novo mundo, ela vai falar um pouco, né, de como essa caça às bruxas se estendeu até o continente americano, por meio da colonização, né? E tem um trecho que fala o seguinte: o destino comum das bruxas europeias e dos sujeitos coloniais pode ser ainda melhor demonstrado pelo crescente intercâmbio ao longo do século XVII entre a ideologia da bruxaria e a ideologia racista que se desenvolveu sobre o solo de conquista e do tráfico de escravos. O diabo era representado como um homem negro e os negros eram tratados cada vez mais como diabos, de tal modo que a adoração ao diabo e as intervenções diabólicas tornaram-se o aspecto mais comumente descrito sobre as sociedades não europeias que os traficantes de escravos encontravam. Como a caça às bruxas se estendeu ao chamado Novo Mundo, incluindo o nosso país, por meio da colonização da América. Ela traça um paralelo muito interessante, que é justamente a desumanização das mulheres ali no fim da Idade Média, que é o período que começa o descobrimento das Américas, né? E a desumanização desses povos que são encontrados na América, né? Os povos ameríndios. Então, para se dominar um povo, você precisa desumanizar esse povo, né? Então, para dominar mulheres, foi preciso desumanizar mulheres, né? Da mesma forma, para dominar os indígenas, né? Os negros trazidos da África, eles também sofreram um processo de apagamento, né? De sua cultura, de suas religiões, né? Tudo foi apagado. E aí a grande diferença, né, desses povos para as mulheres é isso, assim, que as mulheres não tinham uma história em comum para ser apagada. Então, elas próprias, o próprio corpo feminino é que foi demonizado, né? Enquanto esses povos, o que foi demonizado foi toda uma cultura, toda uma construção sobre esse povo, né? Então, eles eram tidos como inferiores, né, que não tinham alma. E tudo isso para beneficiar essa dominação, né, com apoio estatal, com apoio da igreja, né, todos eles se beneficiavam dessa construção
para essa dominação. Então, a Gerda Lerner, né, ela, em A Criação do Patriarcado, ela vai falar bastante dessa questão da desumanização das mulheres, de como elas foram as primeiras pessoas, né, a serem escravizadas no mundo, mulheres e crianças. E como os homens aprenderam a escravizar mulheres e crianças, eles começaram a escravizar outros povos, né? E aí, quando eles foram para dominar também os povos na América, isso também aconteceu, né? Eles matavam em grande maioria os homens, né? Aprisionavam as mulheres, eles fizeram um genocídio em massa, né? Assim, e engravidavam essas mulheres para que esses filhos mestiços, né, que iam sendo gerados, eles já tinham, digamos assim, primeiro que eles não conheciam o passado do povo deles, então, como eles não conheciam a história, não conheciam o passado, era mais fácil também deles acreditarem que eles nasceram naquela condição e que estariam para sempre presos naquela condição, né? Então, por exemplo, é muito importante quando a gente pensa que os escravos trazidos, né, da África para o Brasil, eles tinham que permanecer analfabetos, porque eles não podiam ter acesso, né, digamos assim, a uma consciência, né, porque quando você se educa, você acaba questionando, né, o status quo que você está inserido. E isso também eles fizeram com as mulheres no mundo inteiro, né, as mulheres não podiam estudar, a gente foi impedida de estudar, porque os anos e anos de atraso que a gente tem no movimento feminista foi porque a gente não podia estudar. Então, tanto que a grande revolta que teve no Brasil, a maior revolta de escravos, né, do povos escravizados, foi a revolta dos malês, que foram negros que sabiam ler e escrever e se comunicavam em bilhetes, né? E aí eles conseguiram articular uma revolta gigantesca. Então, assim, é um perigo enorme, né? E aí, os ameríndios, eles não tinham uma língua escrita, né? Então, eles não conseguiam articular revoltas dessa forma, né? Mas como eles conheciam muito bem a terra, eles conseguiam fugir, né? Então, é por isso que também a escravização, pelo menos no Brasil, né? Já na América Latina, eles conseguiram escravizar, né, os indígenas com mais sucesso, num regime lá que eles usavam os próprios indígenas para auxiliar na escravização de outros indígenas, né? Então, assim, aquela coisa do oprimido, né, ajudando o opressor, sendo cúmplice. E aqui no Brasil, não, a gente não conseguiu, tanto que teve que importar, né, pessoas escravizadas da África. Mas o processo de desumanização foi o mesmo, né? É apartar essas pessoas de um passado, apartar essas pessoas de suas famílias, né? E as mulheres, elas, na verdade, a Simone de Beauvoir, ela fala, nós mulheres somos o único povo, né, que, na verdade, não é um povo, porque a gente não tem uma cultura própria, a gente não tem uma unidade, e a gente convive diretamente com o nosso opressor, né? A gente não... O povo negro, ele consegue se colocar em guetos só de pessoas negras, né? O povo judeu consegue se colocar em guetos só de pessoas judias, né? E a gente não, porque a gente tem irmão, tem pai, né? Tem filho, tem namorado. Enfim, é muito difícil, que a gente está em convívio direto com o nosso opressor, né? Então, é muito mais difícil para as mulheres articularem uma saída, né? Estando dentro dessa situação, né? A nossa condição é muito mais complexa do que qualquer outro povo inferiorizado. Então, também é por isso que ela se arrasta por muito mais tempo do que a desses outros povos, né? Que conseguem se unir e lutar contra a sua opressão, né? As mulheres ainda estão aí tentando construir um senso coletivo de que mulheres são uma categoria, mulheres são um coletivo, né? E aí você consegue se identificar que a opressão feminina ela é uma só. Bom, vocês encontram, né, como a Ingrid falou, vocês encontram o livro Caliban e a Bruxa facilmente em PDF na internet. Por isso eu escolhi essa obra para a gente iniciar, né, esse quadro, por ela estar disponível gratuitamente.
E para finalizar, né, eu gostaria de saber se a Ingrid quer passar algumas referências bibliográficas aí para vocês, para as mulheres que estão tentando conhecer mais, né, sobre o feminismo e sobre toda essa opressão em relação às mulheres. Se você nunca teve contato com teoria feminista, né, eu acho que um primeiro livro para ser indicado é o Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. É um livro maravilhoso, super didático, e que ela traz assim, os principais pontos do feminismo, faz aquela máxima, feministas não odeiam homem, né, que a gente tem sempre que estar explicando, porque isso ainda é uma pauta, né, assim, as pessoas ainda acham que é sobre isso, né. Então, é muito bom esse livro, é curtinho, é um livro que eu sempre indico para quem quer começar mesmo a ler teoria feminista. E assim, o Caliban e a Bruxa é um trabalho de 30 anos, né? A Silvia Federici, ela é feminista e marxista, então eu não sei se todo mundo consegue ter facilidade na leitura, né? Mas eu recomendo ler esse livro junto de grupos de leitura, né? Sempre está tendo grupos se organizando para ler o Caliban e a Bruxa, né? Grupos de leitura feminista, então se você puder colar num grupo desses, ou então chamar amigas e ler em conjunto, vai ajudar na compreensão, porque realmente é um livro que tem muito conteúdo, né? Ele é muito denso, ele traz muita informação, então é bacana ler e discutir com alguém, assim, para consolidar um pouco as ideias, né? E aí tem vários grupos de leitura feminista, né? Eu indico o Leia Feministas também, a gente já tem a programação desse ano, né? Agora para julho a gente vai ler a Mística Feminina e depois o livro da Lélia Gonzalez, o Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Tá bem legal a programação, vocês podem conferir. E é isso, assim, eu acho que o feminismo é bacana você ir lendo, né? Vendo os livros que você consegue ler. Se você não conseguiu ler, guarda ele um pouquinho, volta quando tiver mais bagagem, porque às vezes realmente é necessário ter uma certa bagagem para compreender. Tem o Segundo Sexo, que é um livro também fundamental para ser lido, mas ele também é um livro difícil, assim, porque, né, é um livro de quase 1000 páginas, eu sei que é um livro que dá um pouco de medo, né, ele não foi um livro escrito para ser teoria feminista, né? Ele é um livro de filosofia existencialista em que ela investiga a condição da mulher. E aí se tornou, né, um fenômeno para todas as feministas do mundo, né? Foi um livro que antecipou debates do século XXI, né? Que a gente ainda está tendo ele lá no século XX, ele já conseguiu antecipar. Aí eu recomendo também o Clube Beauvoir, né, que todo semestre ele disponibiliza uma turma para ler o Segundo Sexo, né? Então, as inscrições estão abertas, se você colocar, né, no Instagram, @Clube Beauvoir, você encontra. E também é um livro que vale a pena ser lido em grupo, né? Lá tem mentoria com material de apoio para a compreensão do livro. Também é um clube organizado por mim, né? Então, assim, eu penso em realmente criar esses grupos de mulheres de leitura, né, para construir juntas mesmo, porque realmente é uma mudança de consciência muito grande. Então, para finalizar também, A Criação do Patriarcado é um livro fundamental, né, que eu já citei, da Gerda Lerner. Ela é historiadora, então ela faz lá uma linha do tempo do patriarcado que complementa com o Caliban e a Bruxa, né? Eu acho que não dá para ler o Caliban e a Bruxa e não ler A Criação do Patriarcado, assim. Precisa ler os dois para fechar a continha perfeita, porque a Silvia ela vai localizar o patriarcado muito como se ele só existisse depois do capitalismo, e na verdade não, o patriarcado ele é muito anterior ao capitalismo, né? Então a Gerda vai e fecha essa lacuna, né, para você entender direitinho como é que foi, né, a criação do patriarcado em si. E também eu indico muito os livros da Chimamanda, aqueles pequenininhos,
Sejamos Todos Feministas e para educar crianças feministas. Eu sempre presenteio ele assim, para pessoas mais velhas, né, que estão tendo contato com o feminismo pela primeira vez, porque eles são bem didáticos, bem curtinhos, gostosos de ler. Então é isso. Essas são minhas dicas. No mais, pesquisem, né? Leiam artigos na internet. Tem muitas páginas feministas bacanas, né? Posso indicar aqui o Feminismo com Classe, a QG Feminista, a Vulva Negra, Coletivo Perseguidas. Tem muita gente produzindo conteúdo legal. Eu gostaria de agradecer, né, a participação da Ingrid. A conversa foi muito rica. Eu espero que tenha sido rica para vocês também, que estão nos ouvindo. E é isso, assim, foi um privilégio trazer você aqui, Ingrid. E obrigada a você que ficou também até agora, né, nos ouvindo. E até um próximo episódio. Podcast Costela de Adão. Feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino. Especialmente um podcast realizado por pessoas para pessoas.